Olá, seja bem-vindo ao canal Tempo de Meditar. Nesse canal eu falo sobre assuntos de autoconhecimento, meditação e espiritualidade, que são as três chaves para despertar o poder mágico que existe dentro de todos nós e dentro de todas as coisas, dentro de todos os seres vivos. Mas que é um poder que fica latente, que fica lá parado, que não desperta se você não acordar ele, se você não despertar ele. E nesses vídeos a gente tem feito a leitura dos capítulos do livro Guia Prático para Despertar, Guia Prático para Iniciar a Sua Jornada de Autoconhecimento, Meditação e Espiritualidade, que é um livro que eu escrevi durante a pandemia e por conta de muitos feedbacks positivos, de muitas pessoas que estavam precisando de um conforto emocional naquele momento da pandemia e que tiveram nesse livro esse conforto, tiveram esse auxílio, essa ajuda naquele momento difícil, eu decidi publicar o livro, que antes era só um e-book, e a gente começou a fazer a leitura dos capítulos aqui no canal Tempo de Meditar. Uma leitura dinâmica, né? Uma leitura com conversa. E o livro está dividido em 4 partes, né? Primeira parte de introdução, que é só explicando um pouquinho de que nós somos diamantes brutos, que nós somos pedras que precisam ser lapidadas, que nossa alma precisa ser lapidada, que nós precisamos começar a olhar para dentro de si, entrar nessa imersão de autoconhecimento. A segunda parte é sobre autoconhecimento, então temos 2 capítulos, seu caderno especial e listar hábitos importantes, que é para você começar a se conectar com você mesmo, começar a entender melhor quem você é. A terceira parte é sobre meditação, então a gente teve um capítulo sobre meditar e o outro capítulo, o passo a passo para iniciar a meditação. Então são 2 capítulos para explicar um pouquinho como que a meditação te faz esse aprofundamento do autoconhecimento, né? Porque lá no autoconhecimento você parou de olhar para fora e voltou a se conectar com você, a se entender, a se olhar. A meditação vai fazer essa viagem, essa jornada ir um pouco mais profundo de você mesmo, se conectar um pouquinho mais com a tua alma, acalmar teus pensamentos para que você consiga ouvir o teu coração, ouvir o que o universo fala dentro de você. E daí a quarta parte é sobre espiritualidade, que agora a gente vai mais a fundo ainda no que é essa jornada toda de transformação, de despertar do poder interior. E o último vídeo a gente falou sobre o que é a transformação interior, o que é esse poder que existe, essa força que existe dentro de todos os seres, que muda as coisas, que faz com que elas se transformem, né? Para explicar assim, o que faz com que uma semente se transforme numa planta. Existe uma força ali que começa a agir, que faz com que a semente comece a germinar. Existe alguma coisa que porque quando você coloca a semente na mesa, não acontece nada. Quando você coloca a semente na terra com água, alguma força dentro da semente começa a despertar, que ela começa a germinar, ela começa aquele processo de germinação. Até então, aquele processo interior dela fica inerte, nada acontece. E daí a gente falou também que o ser humano é um pouquinho diferente, que a nossa evolução, nós somos seres evoluídos não porque somos mais inteligentes, mas porque a gente tem um processo de evolução, esse processo de transformação, esse despertar desse poder latente que a gente tem, ele é um pouquinho diferente do que tem nas plantas, do que tem nos animais. Para você entender melhor, volta lá e assiste o vídeo do capítulo anterior, para você entender e para você entender melhor o vídeo que a gente vai conversar hoje. Porque cada vídeo ele traz uma fase desse processo de despertar. Aqui esse livro é uma forma assim bem clara e objetiva, no curso, né, que a gente dá lá do Tempo de Meditar, que a gente ensina exatamente o método AME, é tudo ensinado com muito mais profundidade. Cada etapa, cada parte dessa, a gente explica com profundidade como que isso acontece dentro do teu corpo, né, do teu corpo físico, como que isso acontece dentro da tua alma, como que isso acontece dentro de você. Mas aqui você já consegue ter uma percepção muito clara de como que essa transformação, esse poder começa a agir dentro de você.
Então assista o vídeo anterior se você não assistiu. E hoje a gente vai ler o último capítulo do livro, A Sutileza da Transformação Interior. Se a transformação interior é fundamental para a nossa evolução, por que ela é tão sutil? Por que temos dificuldade para compreender a existência desse processo? Se a gente precisa evoluir, se essa evolução depende dessa transformação espiritual dentro de nós, por que isso não é automático? Por que isso não é instintivo? Por que a gente tem que fazer essa imersão de autoconhecimento, meditação, espiritualidade? Porque existem vários caminhos para se chegar lá, né? Eu criei o método AME, eu criei esse caminho que para mim funcionou, que foi o caminho que eu fui desbravando e fui entendendo e a coisa ficou muito lógica na minha cabeça. Então, por que não é instintivo? Por que não é natural? Por que a gente tem que dar esse passo para trás para poder entender e começar essa transformação? Por que é tão sutil? Né? Por que a gente tem dificuldade para compreender que sequer existe esse processo? A gente sequer sabe que existe um processo de evolução que a gente está passando. E a gente não entende isso. A gente precisa estar imerso nesse caminho para começar a entender. E aqui é isso que a gente vai tratar aqui. Por que isso é tão sutil? Por que isso não é tão óbvio? Né? Se a evolução ela é tão necessária, se a evolução ela é natural, por que não é óbvia? Por que não é instintiva? Por que não é automática? É isso que a gente vai falar nesse capítulo. O conhecimento da humanidade aumentou muito nos últimos séculos. Nós desbravamos e descobrimos muita coisa sobre o mundo, sobre nós, sobre o corpo humano, sobre o universo. Nós sabemos sobre física quântica, sobre as menores partículas da matéria e sobre astrofísica. Nós conseguimos fotografar planetas e galáxias. Nós mapeamos o DNA dos seres vivos, desvendamos o funcionamento dos neurônios. Nós expandimos muito o nosso conhecimento em relação ao mundo ao nosso redor e no que diz respeito a como esse mundo funciona. Mas nós permanecemos ignorantes sobre o nosso papel nesse mundo e sobre como nós nos encaixamos nesse sistema. Então, assim, nos últimos séculos, milênios, durante toda a história da humanidade, a gente evoluiu muito para fora, né? A gente descobriu muita coisa. Eu não gosto de dizer que a gente evoluiu, a gente descobriu muita coisa. A gente desbravou muita coisa. A gente conseguiu entender como é que, cara, a gente consegue enxergar. A gente construiu um aparelho que a gente consegue olhar uma célula lá dentro, como é que funciona, como é que funciona lá dentro. A gente conseguiu construir essa máquina que a gente consegue enxergar a célula lá dentro. A gente construiu equipamentos que a gente consegue fazer cirurgia sem abrir a pessoa, só com um furinho, com uma câmera dentro de um microfio. A gente descobriu muitas coisas como funciona, a gente construiu, a gente está querendo ir para Marte, a gente está querendo construir cidades em Marte, a gente foi para a Lua, a gente descobriu coisas demais no nosso universo, a gente desvendou, entendeu, nós criamos muitas coisas maravilhosas, mas a gente continua ignorante sobre qual que é o nosso papel aqui. A gente não evoluiu nessa parte. A gente não evoluiu no sentido de nos conectar e entender qual que é a nossa função nessa arquitetura do universo. Qual que é a nossa parte nesse mecanismo do universo, como as coisas funcionam. Mas se temos tanto conhecimento, por que não sabemos nada sobre transformação interior ou espiritual? Por que essas questões que envolvem a espiritualidade, a transformação interior ou espiritual, estão escondidas de nós, trancadas atrás de enormes portas? Por que há tanto segredo e tanta confusão ao que se refere à transformação interior, à espiritualidade, à transformação espiritual? E há muitas razões pelas quais o conhecimento, no que diz respeito ao que de fato é transformação interior, ao que de fato é transformação espiritual, sobre a sua importância e sobre o porquê o seu processo permanece escondido ou confuso para a maioria da população. Então, assim,
Por que que ainda as pessoas olham com um olhar muito místico, com um olhar muito... Por que que a gente não aprofundou o desenvolvimento dessa evolução espiritual? Por que que a gente continuou desbravando e descobrindo, inventando coisas novas e não desenvolvemos essa evolução espiritual e não paramos para desenvolver esse conhecimento sobre si, sobre nossa alma, sobre nossas emoções, sobre a nossa conexão? Por quê? Há muitas explicações para isso, e aqui eu vou dar algumas. A globalização, por exemplo, ela consegue interconectar cada canto do planeta, tornar possível transações diferentes, tornar possível conversas instantâneas entre pessoas localizadas em extremos opostos. Ou seja, a tecnologia que o homem criou, a gente consegue conversar por vídeo, eu aqui no Brasil com meu primo na China, no Japão, do outro lado do mundo. Mas quanto mais nos conectamos com o mundo de fora, mais nos desconectamos, mais desconectados estamos uns dos outros. Mais nos distanciamos das nossas próprias buscas interiores espirituais. Então o problema não é que não buscamos seguir os nossos sonhos, ou expressar o nosso propósito como tanto se ouve. O problema é que perdemos tempo demais com distrações que não nos acrescentam em nada, que não nos ajudam a conquistar os nossos sonhos, a expressar o propósito da nossa alma, de nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. Nós somos constantemente desviados do caminho da transformação interior e espiritual pelas inúmeras distrações que o mundo nos oferece. Então, assim, a gente está focado em comprar coisas, em construir coisas, em desbravar, em descobrir, e a gente não está focado nessa evolução interior, nessa busca interior. Muita gente fala, porque você tem que procurar ir atrás dos seus sonhos, atrás do teu propósito. O problema não é que a gente não está atrás dos nossos sonhos, do nosso propósito. O problema é que a gente se perde demais no caminho. O problema é que a gente está o tempo inteiro focado para fora. O problema é que a gente não está focado para dentro. A maior parte do nosso tempo, a maior parte das pessoas está olhando para fora e não está olhando para dentro. Diante da vastidão de informações a que estamos submetidos, nos preocupamos primeiro em ter. Se possível, e se tivermos tempo e vontade, é que vamos nos preocupar em ser. Aqui é que está a grande questão. E o problema não é ter ou não ter. O problema não é fazer riqueza ou não fazer riqueza. É importante a gente ter essa prosperidade de dinheiro mesmo. A questão só está na nossa prioridade. Está em a gente negligenciar em ser, em buscar ser o que a gente quer ser, o que a gente deve ser, e priorizar, e quase que só priorizar, e só buscar por ter, por acumular riqueza, por acumular coisas, por acumular conhecer, por acumular. Então aqui que está o grande problema. Diante da vastidão de informações a que estamos submetidos, nós nos preocupamos primeiro em ter. Se possível, se tivermos tempo e vontade, nos preocuparemos em ser. Quando, na verdade, deveríamos nos preocupar em ser e, consequentemente, ter. Porque a nossa transformação interior espiritual, ela provoca naturalmente uma transformação exterior e material, que inclusive produz frutos. Mas essa última é apenas consequência da primeira. A gente está indo ao contrário. A gente deveria pensar em ser, e daí sendo a gente vai começar a transformar, vai começar a construir riqueza pelo que a gente é. O ter vai ser uma consequência, mas a gente faz o caminho inverso. A gente primeiro procura ter, né, para ter as coisas, para depois pensar em ser. E talvez nunca pensar em ser, continuar só querendo ter. Certa vez, ouvi em uma das palestras de Simon Sinek que ele nunca conheceu um bilionário sequer, cujo objetivo inicial era ser bilionário. Ser bilionário foi apenas consequência de diversos processos interiores. Porque o empreendedorismo, ele exige uma transformação interior espiritual, ainda que o nome que se dê para esse processo seja outro.
ter é uma consequência inevitável da transformação interior e espiritual. Quando começamos a nos conectar pelo rádio, pelas revistas, então pela televisão, pela internet, agora pelos celulares, nós começamos a permitir que alguém passasse a pensar por nós. Nós permitimos que outras pessoas pudessem nos dizer o que é bom e o que é ruim, o que devemos ter ou não ter. Então, quando a gente começou a ter todas essas informações, a gente começou a ficar suscetível ao que as pessoas, ao que a televisão, ao que a sociedade como um todo começa a nos dizer que a gente precisa ter. A gente passa no shopping e olha uma roupa e a gente vê que a gente precisa ter aquela roupa. A gente precisa ter aquela televisão, a gente precisa ter aquele carro. O nosso foco está ali, antes de ser. Em vez de ser e, consequentemente, conforme a gente fosse crescendo e desenvolvendo o nosso ser, a nossa fosse aumentando o nosso ter também. Mas a gente está fazendo o contrário. Quando começamos a nos conectar pelo rádio, pelas revistas e então pela televisão, pela internet, agora pelos celulares, nós começamos a permitir que alguém passasse a pensar por nós, né? Porque alguém começa a dizer o que é legal, aquele carro é legal você ter, aquela televisão é legal você ter, morar naquele condomínio é legal. Nós começamos a permitir que alguém passasse a pensar por nós, permitimos que outras pessoas pudessem nos dizer o que é bom e o que é ruim, o que devemos ter ou não ter. Abrimos aos poucos as portas da nossa vida, da nossa mente, dos nossos corações, para que qualquer pessoa, mesmo aquelas que não têm tanto conhecimento, ou que não têm tanta experiência, ou que não têm boas intenções, ou que apenas repetem o que ouviram dizer, possam nos falar como devemos ser, quais hábitos devemos adotar, quem devemos seguir, como devemos nos comportar. Nós permitimos que o mundo plante na nossa mente 1 milhão de desejos, necessidades, vontades, que na grande maioria das vezes não acrescentam em nada nas nossas vidas, que não são capazes de desenvolver as nossas próprias habilidades, capacidades e qualidades, que na grande maioria das vezes é apenas perda de tempo e de energia. Eu quero dizer que assim, em muitas dessas coisas que nos apontam que a gente tem que ter, que a gente precisa fazer, que a gente precisa comprar, muitas dessas coisas que a gente perde tempo e energia indo atrás, gastando dinheiro, inclusive, gastando tempo, energia e dinheiro, muitas das vezes não nos agregam nada, não faz a menor diferença na nossa vida, é só para acumular, para ocupar o espaço a mais no nosso guarda-roupa, na nossa gaveta, na nossa vida. Nem serve para nada, a maioria das vezes. Por isso, quando nos conectamos a esses desejos plantados nas nossas mentes, pelas distrações que o mundo oferece, nós nos desconectamos do nosso desejo primário, da nossa essência. Então a gente começa a sair do nosso desejo primário, das nossas vontades naturais, das nossas vontades que o nosso corpo, que a nossa meta de vida, que a nossa missão de vida, que o nosso plano de vida espiritual nos designa, essas vontades que a gente tem dentro da nossa alma, elas começam a ser substituídas por essas vontades que plantam na gente, que criam essas vontades na nossa mente, né? Eu não precisava daquele sapato, mas a partir do momento que eu ouvi aquele sapato, criou-se uma necessidade. Eu preciso comprar aquele sapato. Até eu não conhecer, ver aquele sapato, eu nem sabia que eu precisava dele. Mas agora que eu vi, agora nasceu um desejo, agora nasceu uma vontade, agora nasceu uma necessidade. Então são plantadas essas necessidades na nossa mente. Quando nos conectamos com desejos plantados em nossa mente pelo mundo, mas que em nada se identificam com a nossa alma, nós perdemos a oportunidade de desenvolver quem verdadeiramente somos. Por isso somos uma sociedade ansiosa, depressiva e doente. Houve uma enorme ruptura com a nossa essência. Então, diferentemente do que muitos falam, o grande problema não é que nós desconectamos uns dos outros e que estamos cada vez vivendo em cubículos isolados. O grande problema é que nos desconectamos de quem verdadeiramente somos em nossas
almas. Essa é a raiz do problema. Essa é a origem de todo esse sofrimento. Porque quando retomamos a conexão com a nossa essência, com a nossa alma, nós voltamos a despertar os nossos valores fundamentais. Nós despertamos um processo de transformação interior e espiritual. E como já vimos, com o passar do tempo, essa transformação cresce e inicia uma transformação exterior e material. Então, é esse o grande problema. É por isso que a gente está num momento que é tão importante meditar, que é tão importante começar esse caminho, essa jornada de autoconhecimento, meditação e espiritualidade. É importante esse aprofundamento, é importante essa viagem de reconexão com a sua alma, de reconexão com quem você é na sua essência. Isso não significa que você não pode ter coisas, que você não pode... não é para você ser uma ermitã, não é para você ser desapegado e não querer comprar mais nada e não querer ter mais nada. Não é não é isso. A questão é mudar a sua percepção, de parar de focar. Isso não pode ser a principal coisa da sua vida, o ter. A principal coisa da sua vida tem que ser o ser. E se o ser está preenchido, se o ser está sendo desenvolvido, o ter é só consequência. O ter é só para tornar a tua vida mais bela, é só para tornar a tua vida mais saudável, é só para tornar a tua vida mais fácil, porque o dinheiro traz facilidades, né? De saúde, de um monte de coisa. É a forma de perceber isso, que é completamente diferente na realidade, é sutil, mas é completamente diferente. Como já vimos, com o passar do tempo, a nossa transformação cresce e inicia uma transformação exterior e material. Mas a nossa sociedade está cega, surda e muda. Então tá. Então a gente tem, essa é uma das justificativas. E tem mais uma justificativa para a espiritualidade, a transformação espiritual não ser tão óbvia, não ser tão natural. As religiões, por sua vez, elas têm a capacidade de transformar os seres humanos. Mas mesmo havendo tantas religiões no mundo, com tantos seguidores cada uma, e muitas delas existentes há centenas, milhares de anos, nenhuma religião ainda foi capaz de desvelar a transformação interior espiritual como sendo algo natural, importante e fundamental. E isso acontece porque a humanidade ainda trata o espiritual como se fosse fruto da nossa imaginação, como sendo algo cheio de mistérios, porque a humanidade ainda resiste a aceitar que parte de todos nós é físico, mas outra parte de nós é espiritual. Consideram o mundo como algo apenas físico e despendem todos os seus esforços para tentar entender o mundo e tudo que nos circunda, considerando e observando apenas sob esse único ponto de vista, como se tudo fosse apenas material, como se as únicas coisas que existissem fosse isso que a gente vê, que a gente pega. Mas a gente é feito de duas partes. Nós temos uma parte dentro de nós que é material e uma parte de nós que é espiritual. Por outro lado, existem aqueles que consideram o mundo como algo tão somente espiritual. E daí despendem todos os seus esforços nessa busca por explicações somente espirituais. Acontece que a ciência, a filosofia e mesmo as religiões correspondem a meros sistemas de pensamento. Ou seja, a ciência, a filosofia e as religiões são apenas capazes de criar mapas que permitem demonstrar como o mundo físico ou espiritual são. São apenas mapas, são apenas explicações sobre como que o mundo físico e o mundo espiritual são. A física, a matemática, a ciência vai explicar por meio de números como é que as coisas funcionam, como é que a lei da gravidade funciona, como é que os átomos reagem. É isso que vai explicar, são apenas mapas, são apenas explicações. As religiões vão explicar como é que os relacionamentos funcionam, como você tem que lidar com o seu colega, como você tem que lidar com o outro. Né? Os ensinamentos de Jesus Cristo são um mapa, são explicações de como a gente precisa agir entre nós, a sociedade. A ciência, a filosofia e as religiões somente podem nos dizer, nos explicar, nos demonstrar como as coisas são e funcionam.
Elas não podem nos dar a experiência de viver, de entender, de viver aquela cidade. Elas não podem nos dar a experiência de ser alguma coisa, né? Contudo, o mapa não é a cidade, é apenas uma representação dela. Por mais detalhado que o mapa seja, ele nunca vai ser a cidade e nunca vai ser a experiência de estar na cidade, de percorrer as suas ruas, de sentir a brisa que sopra na cidade, de ouvir o som dos seus pássaros, de tomar o café da cidade. Mas nós insistimos em criar e direcionar a nossa atenção para os mapas. A maioria das pessoas gasta uma vida inteira estudando, acumulando, analisando mapas. Sabem cada detalhe sobre as cidades, cada rua, possuem todo o conhecimento possível e imaginável que um mapa pode lhes fornecer. Mas nunca colocaram os pés em nenhuma daquelas cidades que aprenderam seus mapas. E muito pouco tempo perderam vivenciando e experienciando caminhar e sentir, ouvir verdadeiramente a cidade. Então, assim, as pessoas perdem muito tempo estudando, entendendo, conhecendo, mas elas não gastam tempo vivendo, experienciando, colocando em prática o que aprendem, né? A meditação é um exemplo disso. Eu vejo muitas pessoas lendo muito sobre meditação, entendendo muito sobre meditação, mas meditam uma vez por semana, meditam uma vez cada 15 dias. Tem muita dificuldade em praticar todo dia a meditação. Tem muita dificuldade, estudam tudo sobre neurolinguística, sobre autoconhecimento, mas perdem pouco tempo sentada consigo, olhando para si, refletindo, entendendo quais são as suas características mais importantes, qual é a sua habilidade, desenvolvendo a sua própria habilidade. Gastam mais tempo tentando entender sobre o que é autoconhecimento, sobre praticar o autoconhecimento. Perdem menos tempo se autoconhecendo. Ler sobre autoconhecimento não é se autoconhecer. É isso que vejo por aí. Um monte de gente lendo 1 milhão de livros sobre meditação, sobre transformação interior, sobre reprogramação neurolinguística, sobre os gatilhos mentais, sobre o funcionamento do cérebro, mas pouquíssimas pessoas gastam tempo praticando a meditação, entrando e enfrentando os obstáculos da sua transformação interior, reconectando com a sua essência e com os seus próprios valores, avaliando as suas próprias atitudes. É preciso parar de estudar o corpo físico separado do corpo espiritual e vice-versa. É preciso parar de separar a ciência da religião. É preciso que passemos a analisar e entender como que os dois mundos funcionam juntos, o mundo material e o mundo espiritual. Esses dois mundos, eles existem, quer a gente queira ou não, eles existem, eles interagem. Um influencia no outro. O mundo material influencia o mundo espiritual e o mundo espiritual influencia o mundo material. E enquanto a gente não entender que essas duas coisas existem e coexistem e se co-influenciam, a gente vai ter uma visão muito limitada na nossa própria evolução. Porque quando o estudo tem um foco dualista, não são consideradas todas as forças que agem sobre nós, quer queiramos ou não. A nossa percepção fica limitada e permanecemos ignorando a transformação espiritual e a sua importância. É preciso parar de resistir. É preciso entender que todos nós fazemos parte de um mundo físico e espiritual ao mesmo tempo. Que somos influenciados por forças físicas e também por forças de ordem espiritual. Que nos expressamos não só no mundo físico, mas também no mundo espiritual. Esses dois mundos interagem constantemente entre si. Um influencia o outro, um coloca o outro em movimento simultaneamente. O mundo espiritual coloca o mundo material em movimento e o mundo material coloca o mundo espiritual em movimento. Esses dois universos, eles interagem o tempo inteiro. A gente não pode olhar como se fosse só o mundo material, as coisas que acontecem aqui, as células, os átomos, tudo que acontece aqui, e o mundo espiritual como se fosse um universo, um lugar em outro lugar, que não interfere em nada no nosso mundo. Esses dois universos, eles se interagem, eles convivem ao mesmo tempo, eles interferem um no outro. O problema é que, na maioria das vezes, as pessoas tendem a procurar obter explicações sobre o mundo espiritual por meio das nossas percepções físicas. Só que isso é impossível.
Porque o mundo espiritual, o mundo que não é físico, não é material, não tem como a gente fazer teste para entender como é que ele funciona. Não tem como você medir uma coisa que é espiritual. No mundo espiritual não tem tempo nem espaço. Por mais maluco que possa parecer, não tem tempo nem espaço. Então a ciência nunca vai conseguir explicar como é que funciona o mundo espiritual, porque não tem como testar o mundo espiritual. E o universo científico já sabe que existe esse mundo quântico, que existe essa área em que existe a matéria escura e que eles não conseguem explicar, e eles nunca vão conseguir explicar, porque não tem como medir, né? A ciência ela só consegue explicar as coisas porque ela começa a medir as coisas, ela começa a entender as coisas que ela começa a observar. Não tem como observar, não tem como medir o mundo espiritual. O mundo espiritual ele só pode ser sentido, ele só pode ser experienciado. Então o problema é que na maioria das vezes as pessoas tendem a procurar obter explicações sobre o mundo espiritual por meio das nossas percepções físicas, só que isso é impossível. Tentam explicar o mundo espiritual por meio das nossas razões humanas materiais, por meio dos nossos 5 sentidos. Enquanto isso for feito, as pessoas continuarão do lado de fora do portão, tentando arrombar o cadeado para entrar e descobrir os segredos supostamente sagrados. É preciso inverter a rotação da nossa percepção. A nossa percepção precisa ser um pouco maior aqui. A gente precisa parar de pensar instintivamente, pensar no automático e olhar para tentar enxergar melhor o cenário. É preciso partir das nossas percepções espirituais para obter explicações sobre o mundo físico. É preciso tentar entender o que existe além do que os nossos 5 sentidos conseguem explicar. Somente assim, alterando o sentido da nossa percepção, é possível transformarmos completamente e compreender a realidade como ela verdadeiramente é. É possível a partir de agora entender a realidade na sua completude, né? Porque a realidade não é só o que existe aqui, não é só o mundo material, não é só o que a gente consegue medir, explicar, entender, olhar, ver, pegar. A realidade, na sua completude, ela também envolve o mundo espiritual. O mundo espiritual também faz parte da realidade. E quando isso acontece, nós nos livramos de todos os sofrimentos. Mas não porque as causas do sofrimento param de existir, mas porque nós mudamos a forma como enxergamos e como lidamos com os problemas e com o sofrimento. Mas isso tudo permanece oculto da maioria das pessoas, porque elas insistem em olhar pelo lado de fora do portão. Esse é o final do último capítulo do livro. E como todos os capítulos, eu sempre coloco uma lição no final. Quais são as frases, o que tem que ficar gravado na sua mente sobre esse capítulo. E eu peço para escreverem, anotarem num papel essa lição que eu coloco aqui e colar na geladeira, na porta do guarda-roupa, no espelho do banheiro, para que você, durante 1, 2, 3, sei lá, uma semana, você pense sobre aquelas palavras, que você reflita, que você altere a sua percepção sobre aquelas palavras, para que você se coloque em reflexão sobre aqueles pontos. Então, sobre o último capítulo fica a lição número 10, que diz o seguinte: o problema não é que você não busca seguir os seus sonhos, ou que você não procura expressar o seu propósito. Normalmente, o problema é que você perde tempo demais com distrações e está constantemente envolvida em coisas que não agregam em nada na sua vida. Normalmente o problema é que você gasta toda a sua energia em busca de ter e se preocupa pouco em ser. É preciso delimitar os seus objetivos e seus estudos. Não é possível ler todos os livros do mundo. É melhor ler somente um, várias vezes e colocá-lo em prática. Melhor do que ler 100, 1000 e nunca sentir o gosto de todo esse conhecimento. Então distraia-se menos, gaste mais tempo e energia colocando o seu conhecimento em prática. Essa foi a leitura, foi a última leitura do último capítulo. Quem assistiu só esse vídeo, recomendo que assista os outros e que assista desde o primeiro. É importante essa ordem. Essa então foi a leitura do último capítulo desse livro Guia Prático para Iniciar a Sua Jornada de Autoconhecimento, Meditação e Espiritualidade. Quem quiser adquirir o livro, o link está na bio.
para fazer suas anotações, para poder ler, carregar aonde quiser, para poder anotar, para poder colocar em prática cada capítulo. E quem não quiser adquirir o livro, tudo bem, assista todos os vídeos da leitura que a gente fez de cada capítulo, a gente se aprofundou em cada vídeo, então vai ser bem legal também. E para finalizar, eu vou ler a última frase que eu coloquei aqui no livro. É uma frase que eu tirei do Dhammapada, que é um livro que, hipoteticamente, foi escrito pelo Buda, o único livro com as palavras de Buda mesmo, e diz o seguinte: um tolo que conhece a sua loucura é sábio, pelo menos até esse ponto. Mas um tolo que se julga sábio é seguramente um tolo. Espero que tenham gostado. Espero encontrá-lo vocês também em próximos vídeos. Até mais!